recebermos o que o Senhor tem para nós. Não adianta eu vir para a igreja só para entregar e não receber, porque o compromisso que Deus tem com cada um de nós maior é com a palavra dele. Cada momento e oportunidade que nós temos na casa de Deus é momento de nós aprendermos, é momento de nós sermos renovados, é momento de nós termos uma mudança de entendimento. Então, nós buscamos na casa do Senhor uma mudança de entendimento, e quando nós mudamos o nosso entendimento, nós experimentamos aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Eu quero pedir para os irmãos da iluminação acenderem a luz central da igreja, por favor. Êxodo capítulo de número 25. Êxodo capítulo de número 25. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Olha o título desse texto aí, mas eu não estou aqui para falar disso nessa noite. A palavra que Deus colocou no meu coração é frutificando no deserto. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus quer que você dê frutos no deserto. Fale mais uma vez para ele: Deus quer que você frutifique no deserto. Amém? Pegou essa chave aí? Glória a Deus. Versículo de número 1 de Êxodo, capítulo de número 25. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Deles recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas e madeira de acácia. Somente até aqui, queridos. É maravilhoso nós contemplarmos a palavra de Deus, quando Deus nos dá o entendimento, a compreensão, quando Deus ilumina a nossa mente com aquilo que Ele quer falar através daquilo que Ele fez. Deus sempre quer falar algo através de algo que Ele fez na terra. Tudo que Deus fez na Bíblia foi intencional. Diga assim: Deus é intencional. Tudo que Ele fez foi diante de uma intenção de mostrar quem Ele era. Os milagres que Jesus efetuou sobre a terra, os mesmos milagres que João falou que se fosse escrever tudo que Jesus fez era impossível de se colocar nos livros, todos eles teve uma intenção, e a intenção de mostrar quem Ele é, de mostrar o que Ele quer fazer, de mostrar o que Ele há de fazer sobre nós, queridos. Deus colocou essa palavra no meu coração para falar sobre dar frutos no deserto, porque nós vivemos em tempos de deserto, nós vivemos em tempos em que os testemunhos são que a pandemia devastou muitas áreas da vida das pessoas. Talvez um comércio que não existe mais, talvez um casamento que não perdurou no período da pandemia, talvez uma saúde que foi do bom a pior. Então coisas e processos aconteceram durante essa pandemia, e eu consigo observar esse cenário como um deserto de Deus. Mas eu entendo diante da palavra de Deus que deserto não é o fim para ninguém. Se olharmos as passagens da Bíblia, nós vamos perceber que cada período de deserto foi período que Deus quis mostrar quem Ele era, provendo a necessidade do povo, mostrando a sua grandeza. E todos aqueles que entram no deserto com a confiança em Deus, com temor em Deus, sempre passam por ele. O deserto não pode ser um lugar onde você vai ficar, ele tem que ser um lugar onde você vai passar. E quando você passar pelo deserto, querido, você não pode sair dele de mãos vazias, não. Deus quer que você saia do deserto em uma nova realidade. Deus quer que você saia do deserto com uma mudança. Deus quer que você saia do deserto cheio da glória dele. E ser cheio da glória de Deus, queridos, é ser lapidado por Ele. Nós precisamos ser lapidados por Deus. Nós precisamos ser transformados por Deus. Você lembra o dia que você chegou na casa de Deus, no dia que você chegou na igreja, como que era o seu caráter, como que era o seu temperamento, quem você era antes de chegar aqui?
E Deus, a partir do momento que você se achegou a Ele, Ele começa a te lapidar. Ele começa a te regenerar, Ele começa a colocar coisas novas na sua vida. Queridos, o lema que nós temos na entrada da nossa igreja, não é à toa falar que é um lugar de novos começos. Lagoinha é um lugar de novos começos? Não estou falando de Lagoinha, eu estou falando que estar na presença de Deus é um novo começo. É um novo tempo e uma nova realidade em qualquer igreja, porque Deus não está na placa, e sim, o compromisso de Deus é com a palavra. O compromisso que Deus tem é com a palavra dEle, queridos. Não é naquilo que nós fazemos, não é naquilo que o homem faz. O que nós precisamos buscar em nossa vida é a presença de Deus, é a glória de Deus. E buscar a presença de Deus é permitir que nós sejamos trabalhados por Ele. Eu vejo aqui que quando Moisés, ele está lá diante de 3 milhões de pessoas, tanta gente, cheio de problema, cheio de murmuração, cheio de coisinha. Aí Moisés está diante de toda essa nação, sabendo que ele não tem capacidade para lidar com aquilo, mas esperando que Deus falasse com ele o que ele teria que fazer. Aí Moisés, ele tinha intimidade e relacionamento, porque quando ele queria ouvir algo de Deus, ele ia para o monte lá, para o Sinai, local onde o Senhor falava com ele. Ele se ausentava dos problemas, se ausentava das situações, ia buscar um íntimo com Deus, ele ia para o lugar secreto. E nesse lugar secreto, Deus dava instruções a ele. E Deus deu uma instrução muito linda para Moisés, ele falou: olha Moisés, é tempo de vocês construírem um local para mim habitar. É tempo de eu verdadeiramente estar no meio do povo, de eu verdadeiramente estar no meio de vocês. Porque, queridos, eles saíram do Egito diante de uma promessa, diante de um Deus invisível, diante de um chamado que Deus falou para eles saírem. Eles seguiram Moisés, e a gente sabe que até eles chegarem no Sinai foram tantos problemas que tiveram, incredulidade, duvidaram de tantas coisas. Moisés sobe ao monte e eles procuram fazer outra coisa para adorar, porque não era, eles precisavam ver alguma coisa. E eles verdadeiramente, queridos, não saíram do Egito, o Egito ainda estava com eles. Eles não perderam as manias, eles não perderam os costumes. Eles saíram do Egito e o Egito não saiu deles. Esse que é o problema do crente. Às vezes ele sai do mundo, mas o mundo ainda tende a ficar um pouquinho nele. A pastora Ana Paula Valadão disse que o velho homem ele fica no mar do esquecimento, mas ela entendeu que o velho homem ele sabe nadar. Ele sabe nadar, o velho homem, porque ele sempre quer nadar em busca e encontro da gente. Então às vezes a gente abandona aquilo que ficou para trás, mas o que ficou para trás não quer abandonar a gente. Então é uma guerra. Então é algo espiritual, então é algo que nós precisamos permitir sermos moldados, e isso não vem de nós, vem dele, queridos. Você não vai conseguir mudar o seu caráter, você não vai conseguir mudar o seu jeito de ser, se Deus não fizer isso por você. Porque, queridos, quem faz a obra não fica pronta sozinha. Tem aquele que faz ela, e Deus queria fazer isso na vida do povo. Deus queria lapidar o povo. E para que Deus possa cuidar de nós, para que Deus possa lapidar a nossa vida, Ele tem que ser presente na nossa vida. Porque se Ele for distante da nossa vida, não tem como ter mudança. Não tem como nós vivermos o que a palavra de Deus diz. Hoje é um culto fé, e Deus quer colocar fé no seu coração, para que você venha vencer, para que você venha romper, para que você venha ser salvo. Mas não tem como Deus nos mudar, se Ele estiver distante da gente. É o nível de relacionamento, queridos. É o nível de intimidade que nós precisamos ter com Deus, para que as coisas comecem a acontecer. Então Deus fala: Moisés, minha presença vai habitar no meio do povo, então para isso vocês vão ter que fazer uma obra. E a obra, o que Deus fala para que Moisés fizesse, está aqui no capítulo de número 25. Ele pede para que o povo traga uma oferta para construir uma casa para ele, que é o tabernáculo. E o interessante é que no tabernáculo, queridos, a oferta que Deus pede para o povo trazer, ela vai de coisas muito valiosas, como ouro, como prata, como bronze, como estofa azul e púrpura, como carmesim, como linho fino,
como pelos de cabra, tantas coisas finas que Deus pede, porque Deus, queridos, Ele é o dono de tudo. Quando nós falamos Deus é dono do ouro e da prata, mas Ele é mesmo. Ele é dono de todas as riquezas. Para Deus, queridos, nós não podemos fazer de qualquer forma. Deus, Ele nos ensina através da palavra dEle que tudo que nós fizermos tem que ser com excelência. Você foi chamado para fazer coisas com excelência. E fazer coisas com excelência, queridos, não está no valor das coisas, porque eu entendo diante dessa palavra que Deus pede para que eles trouxessem coisas que eram muito valiosas, mas também Ele pede para que o povo traga coisas que ninguém dava valor, como a madeira de acácia. Queridos, a madeira de acácia, ela não valia nada. Eu hoje mandei um vídeo para a igreja dizendo: você sabe o que é a árvore de acácia? E por que que na Bíblia Sagrada nós somos comparados como árvore? Você sabe por que que você é comparado como uma árvore? Nós temos vários textos que vão fazer menção que nós somos como árvore. Diga assim: eu sou como uma árvore. Se nós entendermos o que é ser uma árvore, nós entendemos o plano de Deus na nossa vida, queridos. Salmo capítulo de número 1 vai dizer que bem-aventurado aquele que não anda, que não pare, que não senta na roda dos escarnecedores, que não vive segundo os conselhos dos ímpios, e vai dizer que se nós vivermos diante da lei do Senhor, nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Nós seremos como árvores. Nós não somos árvores, nós seremos como árvores. Há um texto muito interessante, queridos, em Marcos capítulo de número 8, quando Jesus ele vai curar um cego lá na cidade de Betsaida, e Jesus ele cospe e passa no olho do homem, e ele fala: o que que você está enxergando? Aí ele vai dizer: vejo homens andando como árvores. Aí Jesus vai lá, passa a mão de novo e ele começa a enxergar completamente. Nós vamos ver inúmeros textos na Bíblia comparando nós como árvores. Jesus ele vai dizer lá em João capítulo de número 15, que Ele é a videira, nós somos os ramos. E nós precisamos produzir frutos. A árvore boa, ela é limpa para que dê mais fruto. A árvore que não tem o seu propósito, ela é cortada e lançada onde? No fogo. Então Deus nos compara como árvores porque Ele quer mostrar o processo de uma árvore para nós. A árvore, ela precisa cumprir o seu propósito, porque se ela não cumpre o seu propósito, ela apenas está ocupando um espaço aonde outra árvore poderia estar para cumprir o seu propósito. Por isso que quando uma árvore não dá fruto, eles tiram fora, eles preparam a terra novamente e plantam outra, para que venha dar fruto, porque nós não podemos ocupar espaços na terra, queridos, sem ter um sentido. Você não foi feito, queridos, para não fazer nada. Nós não fomos feitos para não fazer nada. Deus nos chamou para frutificar. Deus nos chamou para uma obra. Deus nos chamou para cumprir um propósito. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós achamos que nós não prestamos, que nós somos incapazes, que Deus não pode fazer nada por meio de nós. Talvez pelo um passado que eu tive, talvez pelas minhas limitações, pelas minhas condições. Mas eu quero dizer, queridos, nessa noite aqui, que Deus, Ele escolhe cada um de nós com um propósito. Assim como Deus escolhe coisas muito valiosas, Ele escolhe coisas que também não têm valor nenhum diante dos olhos do homem, mas para Ele tem um valor. Tem um valor superior. Por que você está falando isso, pastor? Eu olho para o Novo Testamento para a gente entender. Jesus, o seu nascimento, a sua vida e a sua morte foram relacionados a uma madeira também. Foram relacionados a essa matéria-prima que nós estamos falando. Jesus, ele nasceu aonde, queridos? Nasceu num estábulo, né? Em uma manjedoura. Jesus nasceu em uma casa de quê? Em uma casa de madeira. Jesus, ele quando cresceu, ele aprendeu o ofício de seu pai José. José era o quê? Um carpinteiro. O carpinteiro na Bíblia ou trabalhava com madeira ou trabalhava com pedra. Ou trabalhava com os dois. Mas José era um carpinteiro, Jesus
foi uma pessoa simples, não teve acesso a estudos, então também foi um carpinteiro. Então Jesus, ele entendia de obra, ele entendia de madeira, ele trabalhou com isso a vida toda. E o interessante é que na morte dele também, o ciclo é encerrado pela mesma matéria que é a madeira. E muitos estudiosos acreditam que a cruz de Cristo, ela foi feita dessa madeira de acácia, porque era uma madeira muito dura. Era uma madeira, queridos, muito dura mesmo. Então, a madeira de acácia, queridos, a árvore de acácia, Deus, ele pede para que, em toda a listagem daquilo que ele queria fazer, essa madeira precisava ter ela, era indispensável. Essa madeira, ela tinha que estar lá, tinha que ser com ela, não dava para ser com qualquer outra, não podia. A obra dele tinha que ser com a madeira de acácia. E eu acho interessante porque a madeira de acácia, queridos, era uma madeira que ninguém queria trabalhar com ela. Ninguém queria trabalhar com a madeira de acácia, ninguém trabalhava com madeira de acácia, porque a árvore de acácia, ela só dá no deserto, em primeiro lugar. Só dá no deserto. E é uma árvore, queridos, que ela é lotada de espinhos. Lotada de espinhos. É uma árvore que é torta. Você olha para a acácia e você não dá nada para ela. Você acha que ela não serve para nada, porque ela é torta, ela é dura, não dá para você trabalhar direito, e ela é lotada de espinho, gente. O que você vai fazer com isso? Aí Deus fala, mas eu quero é essa. Aquilo que você não vê, Deus vê. Aquilo que você não enxerga, Deus enxerga, queridos. Não julguem. Não julguem as pessoas, não julgue a si mesmo, porque Deus te enxerga de uma ótica diferente, de uma ótica sobrenatural. Deus, ele não olha, queridos, para os nossos defeitos, porque se fosse assim, Jesus não teria escolhido os 12 apóstolos que escolheu. Homens totalmente imperfeitos, inclusive um até traiu ele. Porque ele escolheu uma madeira que ele sabia que era possível de lapidar. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de coisas impossíveis, mas aquilo que Ele está entregando em nossas mãos, queridos, são possibilidades de cumprir o propósito dEle, de fazer aquilo que é grande. Deus, Ele está te dando possibilidades, talvez naquilo que é impossível, mas Ele sabe que é possível ser feito. E o interessante é que as possibilidades que Deus nos dá, Ele nos capacita para executá-las. De todas as madeiras, Deus poderia ter escolhido os cedros do Líbano, Deus poderia ter escolhido as oliveiras, Deus poderia ter escolhido a palmeira, Deus poderia ter escolhido qualquer árvore, mas Ele escolheu a acácia. E talvez isso ficou na mente do povo, mas por quê? Talvez Moisés até perguntou, por que vai ser a acácia, né? Aí Deus já fala, olha, e eu vou levantar um homem que vai trabalhar com essa madeira, o nome dele é Bezalel. Então você vai até lá, você vai chamar Bezalel no meio desses 3 milhões de pessoas, você vai dizer para ele que ele vai trabalhar com essa madeira, que eu estou dando habilidade, eu estou dando inteligência para pessoas, para trabalharem com essa madeira, e ele vai realizar essa obra que eu tenho feito. Então, queridos, Bezalel era um homem que não teve capacidade de fazer antes, porque ele era um escravo. Entenda que o povo saiu do Egito como escravo, e o escravo, a única coisa que ele fazia era pegar peso. A única coisa que os escravos de Israel faziam eram cargas violentas para fazer as construções do Egito. Aquelas pirâmides, aquelas obras que nós vemos até hoje, maravilhosas, antigas, os escravos eram usados para fazer aquilo ali. Então eles não tinham oportunidade de desenvolver habilidades, de aprender uma profissão, de aprender um ofício, não. O trabalho de escravo era puxar peso. Então Bezalel, ele nunca tinha contato de fazer uma obra. Aos olhos dos homens, Deus queria que tudo do tabernáculo dele fosse construído com ela. Deus queria que tudo, que as colunas do tabernáculo, os móveis do tabernáculo, a arca que representaria a presença dele no meio do povo, fosse feito dessa madeira. E por que que Deus escolheu essa madeira? Aquilo que o homem não sabia, era o que Deus queria falar. Porque a árvore, queridos, de acácia, ela não tem uma aparência bonita, não tem.
ela não tem uma aparência legal. Ela tem muito espinho. Ela é torta. Dentro do tronco dela, queridos, há nó. Não sei se você sabe o que é nó dentro de madeira. Que é uns pedacinhos pretos que tem dentro da madeira. Que aquilo ali, meus queridos, é terrível aquilo ali. Aquilo ali não tem como você lapidar aquilo ali. São coisas muito duras. Mas o que a acácia tem é o que as outras árvores não têm, que é resistência. Resistência. Resistência é o que Deus quer te dar, queridos. Resistência é a capacidade de você suportar dores. É a capacidade de você suportar o dia mal. É a capacidade de você suportar os desafios. É a capacidade de você suportar os problemas. Isso é resistência. Você resiste. Quando você está tendo resistência, você resiste a situações adversas. Apesar daquilo ali ser torto, através daquilo ali ser cheio de espinho, mas Deus encontrou resistência naquilo ali. E a acácia, ela era resistente. Então, ser resistente, queridos, ele poderia ter escolhido outra árvore, mas uma árvore que quando o sol viesse, ela iria rachar. Ele poderia escolher uma outra árvore, mas quando as chuvas viessem, ela iria apodrecer. Ele poderia escolher uma outra árvore, mas quando os ventos viessem, ela ia quebrar. E Deus, queridos, tudo que Deus faz é para ser eterno. Tudo que Deus faz, querido, as coisas que Deus faz são coisas eternas. Aquilo que vai ter continuidade. Deus não faz nada, queridos, perecível. Deus não faz nada, queridos, destrutível, corruptível, não. Tudo que Deus faz é incorruptível, indestrutível. É isso que Deus faz. Aí Ele pega aquilo que é perecível e faz algo indestrutível. Então a madeira, ela foi escolhida não porque ela aparentava por fora, mas o que ela era por dentro. Assim como você foi escolhido. Se você foi escolhido por Deus, é porque Deus encontrou algo em você que ninguém mais encontrou. Deus encontrou essa capacidade de suportar situações. Deus encontrou essa capacidade de não se entregar aos problemas. Deus encontrou essa capacidade de acreditar naquilo que você não vê. Crente é tudo doido, queridos. Você acreditar naquilo que você não vê, você tem fé que tudo vai se resolver por meio de uma palavra. Você acreditar num Deus invisível, queridos, isso é para poucos. Mas aquilo que é exterior também é importante. Deus, Ele enxerga algo em nós, queridos, que nós não vemos. Mas naquilo que nós não vemos, Deus começa a fazer coisas visíveis na nossa vida. Passar pela lapidação de Deus é tornar aquilo que vem de Deus visível em nós. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós temos que ser imitadores de Cristo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós temos que ser parecidos com Ele. Porque nós seremos conhecidos através daquilo que nós fazemos. As pessoas têm que começar a enxergar Deus na nossa vida, começar a enxergar Jesus na nossa vida, começar a enxergar as bênçãos na nossa vida. E isso vai ser manifestação daquilo que Deus está fazendo por dentro. Isso faz parte da lapidação de Deus. E lapidar a acácia não é fácil, queridos, é difícil. É uma madeira dura. É uma madeira dura. Você consegue se imaginar como sendo essa árvore nessa noite? Uma árvore dura, uma árvore difícil de ser trabalhada, uma árvore cheia de espinhos, muitas das vezes, uma árvore torta. E eu quero dizer algo para você. No mundo há um ditado popular, que pau que nasce torto, ele não endireita, né? Mas Jesus, ele endireita a madeira que nasce torta, viu? Jesus, ele é especialista em endireitar aquilo que é torto, queridos. Ele é especialista em lapidar. Porque Ele nos dá capacidade para isso, queridos. Aquilo que os homens não acreditam, Ele faz, Ele é especialista. Ele é especialista nessa obra que Ele tem na nossa vida, queridos. A obra de Deus é através de pessoas, é através de nós. E se Ele nos escolheu, é porque Ele garante. Ele sabe como fazer. Mas isso não é fácil. Não é fácil trabalhar na madeira. Não é fácil.
Há um processo, é difícil. Aquele que está trabalhando ali, Bezalel, deve ter tido muitas dificuldades, apesar de Deus ter dado habilidade para ele. As dificuldades foram inúmeras, mas nós não podemos olhar para a dificuldade, e sim para a palavra que Deus nos direcionou. Porque se Deus ele nos deu um projeto falando que Ele quer dessa forma, que vai acontecer dessa forma e vai ser assim, independentemente, querido, se está difícil, se você vê que não tem jeito, se você olha para a dificuldade, você tem que acreditar que vai ser completo, que vai ficar pronto. Como vai ficar você não sabe, mas que vai ficar você sabe. Como vai ser eu não sei, mas que vai acontecer, queridos. Comece a acreditar nisso, comece a acreditar no que Deus tem para a sua vida. Talvez você não consiga enxergar hoje o que Deus vai fazer na sua vida, como que vai ser isso, mas o que vai acontecer, vai acontecer. É tão interessante que quando Deus fala para Bezalel fazer essa arca, Ele não fala como que ela deveria ter sido feita. Ele vai dar algumas instruções, ele vai falar, eu quero de tal comprimento, de tal tamanho, eu quero que você faça 2 querubins. Quantos aqui já viram a Arca da Aliança? Que conhecem a Arca da Aliança por imagem? Então quase todo mundo, né? A Arca da Aliança, tem os 2 querubins em cima dela. E Deus falou, olha, desenha para mim, Bezalel, 2 querubins, eu quero 2 querubins em cima, eu quero algumas argolas, eu quero dessa forma. Deus falou o que era para fazer, né? Mas como que ia ser feito? Isso foi algo que foi inspiração dentro do coração de Bezalel. Ele nunca tinha visto um anjo. Você acha que Bezalel sabia o que é um querubim? Ele nunca tinha visto um anjo na frente dele. Mas, queridos, aquilo que Deus nos dá não se explica, acontece. Acontece, as coisas de Deus são perfeitas, queridos. Aquilo que você propôs a fazer vai acontecer de uma maneira linda, de uma maneira perfeita, porque não é pelo que você sabe, não é pela sua capacidade, mas é por aquilo que Deus está te dando, é por aquilo que Deus está colocando no seu coração, e Deus nos coloca no nosso coração, queridos, isso, inspiração. A inspiração ela vem de Deus, a inspiração de fazer coisas que ninguém consegue fazer, isso vem de Deus, queridos. Nós só precisamos falar, eis-me aqui, Senhor, quero viver essa obra na minha vida. E aonde você começar a colocar suas mãos, Deus vai te abençoar. Agora nós precisamos nos permitir, queridos, sermos trabalhados. Se permita ser lapidado por Deus. Às vezes é um pouco difícil ser lapidado por Deus, mas se permita. Deixa o marceneiro, deixa o carpinteiro, Jesus, deixa Ele tirar todos os espinhos da sua vida, deixa Ele tirar tudo aquilo que atrapalha dele completar a obra na sua vida, deixa Ele plainar essa madeira. Às vezes a plainagem, queridos, ela pode ser um pouco difícil, tem que tirar ali as impurezas, tem que tirar esses nó que tem dentro. O nó, não tem como você plainar um nó, ele tem que sair. Os embaraços da nossa vida, queridos, quando nós chegamos na casa de Deus é muito embaraço, é muito espinho, é muita coisa. A igreja não é lugar para pessoas perfeitas, e sim para pessoas imperfeitas, mas nós temos que deixar Ele lapidar, nós temos que deixar Ele tirar isso da nossa vida, queridos, porque Ele entende disso, Ele entende daquilo que Ele chamou. Eu quero dizer que aqui nessa noite tem acácias de Deus. Assim como Deus escolheu essa madeira para fazer a arca dele, Ele escolhe você também. Você é uma acácia de Deus, sabe por quê? Porque a acácia era para ser construída o quê? A arca da aliança, onde habitaria a presença de Deus. E nós somos essa habitação, queridos. A Bíblia diz no Novo Testamento que Deus não habita em templos feitos por mãos dos homens, mas Ele habita em nós como igreja. Ele habita em nós. E eu quero dizer por que Deus escolheu essa madeira. Aquilo que ninguém enxergava, não era só interno. O que Deus quer fazer na nossa vida, queridos, não é só interno, não é só por dentro. Isso precisa ser manifestado. O que Deus faz na nossa vida, queridos, é para que seja manifestado, é para que apareça. Jesus, Ele te chama como luz, e a luz ela tem que brilhar.
Jesus, ele te chama como sal, e o sal ele tem que temperar. Se Deus te chama de acácia, se Deus te chama de árvore, é porque você tem que fazer alguma coisa, você vai ter que dar fruto, você vai ter que fazer algo. Mas como que eu dou fruto se eu estou no deserto, pastor? A acácia é uma árvore que só dá no deserto. Talvez ela não teria propósito para os homens, ela só era vista, ninguém mexia com ela. Quem quer furar a mão, querido? Você quer furar a mão? Você está lá no deserto, lá entre o Egito e Israel, o que você mais vai ver é a árvore de acácia lá. Aí você vai passar por uma acácia, nossa, que acácia bonitinha, deixa eu tirar uma foto aqui. Ai, quem é que vai fazer isso? Uma árvore cheia de espinho, uma árvore que não tem sombra, ela não tem propósito para nada, ela só está ali. Mas para Deus não. Para Deus, Ele enxerga aquilo que ninguém mais enxerga, porque Ele não enxerga o momento, Ele não enxerga a árvore dele naquele momento, Ele enxerga o que ela pode ser, o que pode acontecer com ela, o que pode ser feito com aquela árvore. Queridos, e o interessante de tudo isso, eu quero chamar o Ministério de Louvor, para a gente estar encerrando, que quando essa arca ela é construída, quando essa arca ela é feita ali, Bezalel começa a fazer aquela caixa, começa a fazer tudo como Deus estava querendo fazer. Então eles começam a entender o porquê que Deus escolheu aquela madeira. Porque aquela era a única madeira que suportaria o ouro quente por cima dela. É a única madeira que suportaria o ouro, queridos. A cobertura daquela arca, ela tinha que ser completamente de ouro. E somente a acácia suportaria aquilo ali. Algo frágil não suportaria. Algo que não foi lapidado não suportaria. Algo que não foi, queridos, não suportaria. Porque ela precisaria passar por uma alta temperatura para que ela fosse revestida de glória, queridos. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus quer te revestir da glória dEle. Deus quer que aquilo que foi lapidado, aquilo que foi feito, aquilo que foi manuseado pelas mãos dEle, se torne um objeto de glória para Ele. Um objeto de glória, queridos, e que vai hospedar a glória dEle. Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 50 vai dizer: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Você pode ficar de pé nesse momento? E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero falar assim como o apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes como uma acácia, amém? Sede firmes como essa madeira, queridos, que só se encontra no deserto. Uma madeira que a superfície dela é firme, mas o que dá firmeza a essa árvore não é a sua madeira,
e sim as raízes que ela tem. Se a acácia não tivesse raízes profundas, que alcançassem os lençóis freáticos, ela jamais sobreviveria no deserto. Então eu entendo que a acácia, ela busca nutrientes aonde ninguém está vendo. Ela busca nutrientes onde ninguém enxerga, porque é no secreto, porque é em lugares profundos. O que faz a madeira dela ser dura, o que faz ela ser resistente, é buscar nutrientes no secreto. E eu quero dizer que foi para isso que Deus te chamou, para que você comece a se nutrir no lugar secreto, para que você comece a aprofundar o seu relacionamento com Ele, aprofundar as suas raízes dEle, aprofundar o seu relacionamento com Ele, através da palavra, através da oração, através da busca, através do jejum. Ei, Deus está te chamando para isso, para começar a aprofundar. Comece a aprofundar, porque talvez aquilo que por fora ainda não está perfeito, ainda é corruptível, ainda é perecível, ainda é destrutível, ainda não tem formosura nenhuma. Ei, mas vai chegar o tempo aonde Deus vai revestir essa árvore de glória. Chegará o tempo onde Deus transformará essa árvore. Chegará o tempo onde Deus fará essa árvore corruptível se tornar incorruptível. Chegará o tempo onde Deus transformará essa árvore mortal em imortal, porque o que Deus faz é eterno, queridos. Aquilo que Deus faz é eterno. Então sede firmes, diga assim: eu preciso ser firme. Diga: eu preciso ser inabalável. A nossa fé, queridos, não pode se abalar pelas circunstâncias. A acácia não se abala com o sol. O sol não pode rachar seu tronco. O sol não pode rachar o tronco da acácia. O calor não pode rachar o tronco da acácia. A chuva não pode apodrecer o tronco da acácia. Os ventos não podem quebrar o tronco da acácia, porque ela é inabalável, assim como deve ser a nossa fé, assim como deve ser a sua fé, queridos. Uma fé inabalável, uma fé que não está fundamentada nas condições climáticas, uma fé que não está fundamentada nas situações, nas adversidades, não. Ela está fundamentada naquilo que não está sendo visto, naquilo que está sendo aprofundado no secreto. É isso, queridos, que nos torna inabaláveis. O que nos torna inabaláveis, queridos, é o solo aonde estamos fundamentados. E nós sabemos que esse solo é Jesus. E nós sabemos que esse solo é Jesus, que essa água que nos nutre é Jesus. E nós sabemos que é isso que deixa a nossa fé inabalável, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Ei, essa madeira que é dura hoje, essa madeira que é espinhosa hoje, essa madeira que é torta hoje, ei, ela cumprirá um lindo propósito, ela será feita para uma grande obra. Deus quer fazer grandes coisas através dessa madeira que Ele chamou, dessa árvore que Ele escolheu. E você é uma árvore do Senhor, você é uma árvore de Deus. Eu vejo árvores aqui nessa noite, mas eu não vejo qualquer árvore. Eu vejo árvores fortes, eu vejo árvores firmes, eu vejo árvores abundantes, eu vejo árvores inabaláveis, árvores que o Senhor tem escolhido para que sejam forjadas, para que sejam lapidadas, para hospedarem a presença dEle. O que Deus faz na nossa vida, queridos, é para ser mostrado, porque através de você Deus quer ganhar outros. Através do que Deus está fazendo na sua vida, Ele quer que outros sejam alcançados. E por isso que Ele vai resplandecer, e por isso que Ele vai cobrir de ouro essa arca. Por isso que vai ser belo por fora, queridos. Eu não estou vendo nenhum crente feio aqui, não. Eu só vejo crente lindo, queridos. Eu só vejo crente aqui cheio da glória de Deus, cheio da beleza do Senhor, queridos. Nós somos transformados. Nós somos transformados de glória em glória, queridos, porque
quando a presença está dentro, queridos, isso é manifestado por fora. A alegria do Senhor, Deus quer te dar um sorriso, Deus quer te dar alegria, queridos. Deus quer colocar um novo cântico na sua boca nessa noite. Deus quer que você seja visto por Ele, pelo que Ele faz na sua vida. Mas para isso, você só precisa tomar uma decisão só, de aceitar a palavra dEle na sua vida, de deixar Ele fazer a obra, de deixar Ele te lapidar. Se torne essa árvore do Senhor nessa noite, porque o que Ele quer colocar dentro de você é mais valioso do que Ele vai fazer por fora, amém? O que Deus quer colocar dentro de nós é mais valioso do que Ele vai fazer por fora, porque o que Ele faz por fora é apenas para mostrar, mas o que Ele faz por dentro, queridos, é algo que vai permanecer eternamente. Porque nós somos lapidados por fora, querido, nós somos preparados por fora com um propósito, porque Deus quer colocar algo de muito valioso dentro. E a arca do Senhor, ela tinha um propósito, ela não tinha só beleza. Primeira coisa, a madeira tinha que ser forte, tinha que ser feito com você. Para habitar a presença de Deus, queridos, tinha que ter sido você, amém? Tinha que ter sido eu. Tinha que ter sido essa árvore mesmo, cheia de defeitos. Tinha que ser essa árvore difícil mesmo. Tinha que ser essa árvore, porque Ele queria revestir, para colocar dentro de nós a presença dEle. E nós sabemos que dentro da arca haviam 3 elementos. Havia o maná que Ele lançou no deserto, a provisão dEle. Havia a vara que floresceu de Arão, a autoridade. E havia as tábuas dos 10 mandamentos, a justiça dEle. E o que nós carregamos dentro de nós, queridos, é a justiça, é a autoridade e é a provisão de Deus, é o alimento de Deus. O que está dentro é mais valioso do que está fora. O que está dentro é mais valioso do que está fora. E é isso que o Senhor quer nos preencher nessa noite. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nós queremos orar. Nós queremos orar nessa noite, Senhor. Nós queremos abrir o coração e permitir, Pai, para que o Senhor nos revista, Senhor. Senhor, em primeiro lugar, Pai, trabalha nessa madeira que o Senhor escolheu, nessas árvores imperfeitas, Senhor, mas que o Senhor escolheu, que o Senhor acreditou, que o Senhor chamou. Nos transforma verdadeiramente, Senhor, nessa arca. Nos transforma verdadeiramente nesse objeto de culto do Senhor, Pai. Nos transforma verdadeiramente nesse local aonde o Senhor, aonde hospedaremos a Tua presença, aonde hospedaremos a Sua glória, aonde hospedaremos o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, faz de nós uma arca, Senhor. Faz da nossa vida essa arca, Senhor, essa arca da Tua presença, Jesus. Transforma essa arca, Senhor. Talvez resistimos, talvez paramos na metade do processo, não permitimos que ela fosse totalmente revestida. Talvez a obra foi inacabada, Senhor, mas nós abrimos uma nova oportunidade, Senhor. Nós abrimos o coração para recebermos essa oportunidade novamente, de sermos completamente revestidos, Senhor. Nesse culto fé, Deus, que nessa noite, Pai, seja uma noite, um marco na nossa vida, na nossa história, Senhor. Uma noite onde nós verdadeiramente nos transformaremos nessa arca que o Senhor quer que nós sejamos, desse projeto do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, se ocupamos a nossa arca com incertezas, se ocupamos essa arca com dúvidas, se ocupamos essa arca com coisas que o Senhor não queria que estivessem ali, mas nós queremos nos esvaziar, Senhor, de tudo isso, nos esvaziar, Senhor, de tudo que é corruptível, nos esvaziar, Senhor, de tudo aquilo que não nos levará para lugar nenhum, de esvaziar, Senhor, de tudo, de coisas que nós mesmos projetamos e colocamos, Senhor. E nós queremos pedir perdão
e que o Senhor nos encha da tua unção, Senhor. Comece a nos encher da tua unção, Senhor. Comece a nos encher da tua presença, Senhor. Comece a encher a tua igreja com a tua presença, Senhor. Comece a encher os teus filhos com a tua presença, Deus. A cada coração aqui nessa noite, a cada coração, Senhor, sinta a sua paz. A cada coração sinta a sua alegria. A cada coração sinta, Senhor, a certeza da salvação. A certeza, Senhor, na vida de cada pessoa aqui, que ela é anfitriã da tua presença, que nós somos anfitriões da sua presença, Senhor, e que nós hospedamos a tua presença, em nome de Jesus. Alguém aqui nessa noite que deseja reconciliar com o Senhor, alguém aqui nessa noite que deseja entregar o coração a esse carpinteiro, a esse Deus que pode lapidar, que pode cobrir de glória. Se tiver alguém, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, que nós queremos orar por você. Nós queremos orar, nós queremos te abençoar, nós queremos profetizar sobre a sua vida, porque nós cremos no poder da palavra de Deus. Nós cremos nesse Deus que transforma, nós cremos nesse Deus que restaura, nós cremos que esse Deus que muda a situação, que muda a arca. E nós queremos, Senhor, orar. Nós queremos, Deus, orar. Nós queremos, Senhor, nesse momento, abençoar, Senhor, os teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor. Nós abençoamos a cada um dos teus filhos, Deus. Nós abençoamos, Senhor, aqueles que talvez essa palavra alcançará através da live, nós não sabemos os recursos, Pai, mas nós sabemos que o Senhor está nessa palavra, Deus. Nós sabemos o quanto nós somos imperfeitos, Senhor, e o quanto nós precisamos de Ti, que não somos nós, mas é o Senhor. Então nós abençoamos os nossos irmãos, Senhor. Nós abençoamos, meu Deus, a cada pessoa, Pai, a cada pessoa que se permite ser lapidada pelo Senhor, a cada pessoa que se permite, Senhor, passar por essa lapidação do Senhor, porque reconhece que é o local da tua presença. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, e que seja uma noite de mudança de história, que seja uma noite de mudança de realidade, que seja uma noite de transformação em Cristo Jesus. Amém e amém, e glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus, aleluia, ô Espírito Santo. Amém, queridos. O tempo não espera. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana maravilhoso na presença de Deus. Estamos aqui no final de semana mais uma vez, e que o amor de Deus Pai, que a graça do Cristo Filho e que a comunhão do Espírito Santo se repouse sobre a sua vida, não só hoje, mas eternamente. Amém? Seja essa árvore de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está encerrado o nosso culto.